retornamos novamente com o programa Recanto Crioulo e trazendo para vocês uma matéria que a gente fez, a doma de cavalo com o seu Jairo Cardoso e sua neta Nayara. Ficou assim uma matéria muito linda e bem diferenciada, porque hoje em dia é muito difícil a gente ver uma prenda, no caso domando, né? E ele tem essa neta que ajuda ele na lida, no caso, né? Então ficou muito bonita a matéria. A diferença, antigamente, claro, se domava de uma maneira, era em cima do cavalo, na base do reio, da espora. Hoje existe a doma humana ou a doma racional, como queiram. Qual a diferença e como é que se faz hoje? Olha, eu sempre cuidei muito do bem-estar do cavalo, né? Aí eu comprei, quando eu comecei a ter cavalos novamente, uns 25 anos atrás, eu tinha cavalos que eu levava para domar. E eu levava eles manso de cabresto, levava eles manso e eles voltavam pior do que eu levava, porque eles vinham assustados, de tanto apanhar, claro, né? Aí eu resolvi de fazer cursos para mim aprender uma doma diferente, daí começamos com a doma racional. Domei meu primeiro cavalo dentro de uma cancha de futebol suíço, porque eu não tinha redondel. Aí eu peguei vídeos da internet e por aqueles vídeos eu comecei a fazer a doma racional. Daí surgiu a oportunidade de fazer um curso na Universidade do Cavalo, lá em Sorocaba, em 2006. Daí a gente fomos lá fazer. Foi o divisor de águas, né? Porque a gente foi... Bom, lá a gente aprendeu aquilo que a gente queria saber mesmo, né? Porque eu queria aquilo, mas eu não sabia como fazer. Daí eu aprendi o horsemanship, que é criar o potrinho desde que ele nasce, a gente fica manuseando ele para ele ser mais dócil, para ele vir acompanhar a gente, ele não aprende amarrado num palanque, ele aprende porque a gente ensina ele, entendeu? Então a doma racional é uma doma que desde que o potro nasce. Essa seria a doma racional certa, né? Eles fazem a doma racional, pegam o potro do campo, trazem, fazem todo o trabalho de chão, de redondel, fazem todo o trabalho. Mas ele dá mais trabalho porque ele não está acostumado desde novinho, né? Se tu fizer o horsemanship dele desde que ele nasce, ele não vai precisar amarrar ele quando você bota cabresto, porque você vai botar o cabresto nele, ele vai andar no lado da mãe dele. Você não vai amarrar ele para ele puxar. Então ele vai aprender que se você puxar, ele esticar, ele vai melhorar para ele quando ele ceder. Então quando ele cede, você cede para ele também, daqui a pouco ele te acompanha. Então é um alívio de pressão, né? Existe diferença entre o macho e a fêmea, domar o macho e a fêmea? Existe diferença ou é tudo igual? Existe diferença. Existe. Mas tem fêmeas pior do que o macho. Tem bem pior. Tem bem pior. É que depende do temperamento. Depende do temperamento. Garanhão não é difícil domar. O difícil do garanhão é o dia a dia com ele, é o manuseio com ele. Tu tens que ter lugar especial para ele, tu não pode ter ele misturado com os outros. Tem que socializar ele, mas você não pode ter ele misturado, entendeu? Você tem que ter um piquete para ele, mas tem que ter cavalo do lado, na minha opinião, porque ele tem que se socializar, ele não pode ser um indivíduo sozinho, porque daí quando tu bota no meio dos outros, ele vai brigar até brigar sempre, né? Então, eu acho que o garanhão tem que ser socializado. Olha, eu vejo o mal domado não existe. O cavalo mal domado para mim não existe, existe mal ensinado. Porque quando ele aprende, ele não esquece. Agora, se você bater nele e ele aprender na dor, ele vai aprender a se defender. Daí dizem que é mal domado. Ele aprende a se defender. Você surra ele te surra também. Então, se eu ensinar ele que ele é para ele ir para trás, ele vai. Ó. Se eu ensinar que ele é para ele ir para trás, se eu puxar ele para frente, ele vem. Eu não preciso arrastar ele para frente. Então, essa é a diferença. De você ensinar e de você domar na dor. Se você vai na estrada e o cavalo se assusta, se você surrar ele é pior. Ou se ele não quiser passar uma ponte, é pior se você surrar. Você tem que mostrar para ele que não tem perigo. Você desce dele, não tenha vergonha, desce dele, passa a ponte na frente dele 2, 3 vezes, depois você monta, ele vai passar. Você sabe que ele sabe que não tem perigo para ele ali, ele sabe. Então, essa é a diferença da dor para o racional. O cavalo sente quando o dono tem medo, quando o dono chega perto assim já com certo receio, ele sente? Ele sente raiva também. Ele sente raiva da pessoa, ele conhece as pessoas. Conhece para a vida inteira. Se o cara fez mal para ele, ele vai marcar para a vida inteira. Isso aí não tenha dúvida disso. Ele grava muito. Grava. Se tu der um grito,
Eu tinha um amigo meu que eu mandei domar um cavalo uma vez, vou contar uma história bem rapidinho. Ele domou o cavalo daquela doma dele, do jeito dele, não vou dizer que é errado, não vou dizer que é certo, do jeito dele. Um dia a gente foi se encontrar, o cavalo já estava aqui em casa. A gente foi se encontrar e ele escutou os gritos do cara que vinha vindo me encontrar. O cara vinha na festa, né? Veio me encontrar e o cavalo queria se esconder, com medo dele. Para você ter uma ideia, depois de 1 ano ou 2 anos depois que ele tinha domado. Só pela voz e pelos gritos. Que era cachorro e estala e, né, e daí, nessa história toda, o cavalo ficou com tanto medo que tinha medo até da voz do homem. Tem pessoa que pensa que sabe andar a cavalo, tem pessoa que diz, não, mas eu desde criança eu andava a cavalo. É sério isso? Não, é que dizem é sério, agora que é verdade não, né? É que, assim, ó, andar a cavalo, todo mundo pode andar, mas saber montar são poucos. São poucos mesmo, que sabem montar bem a cavalo. Porque tem gente que laça que não sabe nem montar num cavalo, ele sabe laçar, mas não sabe montar. Se eles montassem melhor, se tivesse melhor postura em cima de um cavalo, ia ser muito mais fácil para eles. Se você tiver... Tem três gestos que você faz em cima do cavalo que você acerta a sua postura. É o pé, o joelho e o peito. Se você fizer as 3 coisas, você já tem meio caminho andado para a equitação. Já tem, né, a posição certa. E daí o cavalo... Daí não tem tanto cavalo ruim de andamento. Porque a sua postura está te ajudando. Você tem apoio no estribo, você tem a postura reta, meio caminho andado para a equitação. Pois é, seu Jair, tem aquela história, não, tem o lado de montar, tem o lado de descer, existe essa história que só pode ser aquele lado, só... Não, porque se não for, não, até o cavalo é capaz de ficar bravo. Não existe lado para montar, não existe, você pode montar do lado que você quiser. Ele tem que ser o cavalo bem manso, bem domado, então você tem que montar dos 2 lados e ele ficar parado. Para mim, na minha opinião, cavalo domado... Você tem que montar monta dos 2 lados e ele tem que ficar parado. Ele não pode ficar andando para você montar. Você tem que mandar ele andar. Por mais ligeiro que seja, por mais brabo que seja, você tem que ensinar ele a ficar parado para você montar. Depois que você monta, você dá o comando e daí ele tem que sair. Enquanto você não der o comando, você tem que se arrumar em cima, arrumar o pé no estribo, arrumar tudo certinho. Aí agora você dá o comando. Agora nós vamos. A questão de baias, questão do conforto do animal, principalmente nessas épocas, essas invernias aí. Como é que o senhor lida com os cavalos nas casas, nos quartinhos deles? Como é que funciona? Quando nós tivemos um projeto Sela Verde, aqui foi um pessoal de Minas Gerais que vieram aqui para fazer um projeto Sela Verde, para ver se nós criávamos ecologicamente correto, as instruções que eles me passaram, a baia de garanhão é 4x4, as outras podem ser 3x3, pode ser 3x4, pode ser... Tem que ser farelo limpo. Por exemplo, se tu veio aqui em casa, eu sou obrigado a se nós for tomar um chimarrão, nós podemos ter que tomar um chimarrão dentro da cocheira do meu cavalo. Porque onde ele vive, eu sou obrigado a viver também. Não é dentro do banhado, não é dentro da merda, não é dentro nada disso, desculpa a palavra. Mas não é nada disso, tu precisa ter higiene, a água limpa sempre, a água que ele bebe, tu tem que beber, né? Então, é assim que funciona. A baia é a casa dele e a tua. Se eu viver perto do meu cavalo, eu quero viver num lugar limpo, né? E assim é o cocheira. Quanto mais espaço para ele, melhor. Mas o importante é ficar solto. Mais é solto, mais é solto, mais é solto. O cavalo tem inteligência ou é apenas instinto? Ele tem inteligência, tem sentimento, tem inteligência, tem sentimento. Muita, muito, tem muita. Só que ele é tipo ser humano, né, cara? Ele tem... Tem uns que tem mais ou tem menos, tem uns que são burro. Burro, cavalo burro mesmo, aquele que não aprende, tu ensina. Tem. E também tem cada um numa função, né? Tem uns que, por exemplo, esses bem burrão, assim, vamos dizer assim, mais que não aprendem dificilmente, eles são melhor para carroça. São os cavalos bons para carroça, porque lá eles não precisam ter muita inteligência, é só ir para frente e puxar, né? Fazer força. Então tem muito humano que é assim também, né? Só sabe fazer força. Não sabe raciocinar para melhorar para ele. Ele sabe só fazer força, e o cavalo é igual. Eles são igual a pessoa, igual, só não falam e não... Quer dizer, falar eles falam também. O cavalo fala também, sabia? Fala. Se souber entender ele fala. Ele me diz tudo o que eu quiser, se eu só prestar atenção nele. Se eu prestar atenção nele. Os gestos, ele tem vários gestos. É olho, é boca, ele saliva, ele murcha a orelha, ele
irritado, ele bate a cola, ele sapateia, ele cava, ele está te dizendo um monte de coisa que muita gente não sabe o que é, porque não presta atenção nele. Se prestar atenção nele num dia, por exemplo, eu estou 20 anos, eu sei por que ele está fazendo aquilo, eu sei por que eles cavam, eu sei por que ele dá um coice no outro, por que ele briga, eu sei todas essas coisas, mas você tem que prestar atenção no cavalo. Se você não prestar atenção nele, você nunca vai saber a linguagem dele. Seja cavalo para entender seu cavalo, né? Tem que se pôr no lugar do cavalo para entender ele, senão você não vai entender, de jeito nenhum. Pois é, e quem quiser entrar em contato com vocês, qual é a maneira mais fácil? O telefone é 47, né? 988-336517. E o e-mail é moradadomarchador@gmail.com. E o Instagram? Tem a página no Instagram, para quem quiser ficar ligado nas postagens, sempre tem. É sufixo Jacar, Jacar com J. Então tá aí, gente. Cavalo. Esse animal tão admirado, tão belo, às vezes impõe respeito, medo. Mas o que seria dos povoados, vilas, cidades? Será que existiriam se não fosse o cavalo? E as grandes guerras teriam acontecido? O que seria de Giuseppe Garibaldi, Coronel Bento Gonçalves? O que seria, por exemplo, de Joana d'Arc? O que seria de Napoleão Bonaparte, George Washington? Esses grandes homens que lutaram em cima de um cavalo, será que eles também estariam com essa fama se não fosse o cavalo? Então esse cavalo é um ser para ser respeitado. Coisa que gaúcho faz e sempre faz é respeitar o seu grande amigo, seu parceiro de lida, que é o cavalo. Gente, semana que vem, com certeza, muito mais aqui no Recanto Crioulo. E que o patrão lá de Ribe esteja acompanhando a todos vocês e suas lidas. Até lá!